Bom, agora sim, estamos no ar pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Muito bom dia aos nossos web espectadores. Hoje é 20 de setembro, uma manhã meio nubladinha de sol, né? Com essa nossa primavera que entra e não entra, mas tá gostoso, né? Sexta-feira, finalzinho de semana chegando, sejam muito bem-vindos ao nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Hoje nós estamos sobre o oferecimento da Eletel, que é a nossa rede de franquia autorizada pela Oi TV Livre aqui em Itajubá. Falou em internet rural e urbana, falou em Eletel. Falou em imagem HD, imagem digital, também falou em Eletel. E a Eletel está com uma promoção que vai se estender um pouquinho, por tempo indeterminado, uma promoção de parcelamento. Olha que bacana. Dá uma ligadinha, você está parcelando em 12 vezes. Dá uma ligadinha na Eletel ou mande a sua mensagem e conheça os pacotes, né? O telefone é 999861444 ou 36224772. Você vai encontrar os planos da Eletel, tá ok? E também estamos sobre o oferecimento do Estúdio Ultravioleta. Estúdio Ultravioleta que faz tudo, gente, tudo com muito carinho. Unha, cabelo, maquiagens do dia a dia e também maquiagens para eventos, tá bem? Você vai falar com a Priscila ou com a Alzira pelo telefone 991 26 67 37, 991 26 67 37. Você pode ligar ou deixar o seu WhatsApp, né? Agora nós vamos começar o nosso bate-papo muito interessante de hoje com o Dr. Benilson Eustáquio de Souza, que é ginecologista e especialista em reprodução humana na clínica Procriar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, viu, por estar aqui hoje. Obrigado você, agradeço o convite, né? E espero poder esclarecer, tirar algumas dúvidas sobre esse assunto que tanto encanta, né, as pessoas, bem como algumas pessoas que têm um pouco de receio, um pouco de medo sobre o assunto, mas é um assunto que é bem abrangente e a gente vai tentar deixar bem claro como que é a reprodução, como que é o trabalho da nossa clínica Procriar. Sim. Né? Então, a gente vai ter aí um bate-papo bem legal. Gostoso. Então, hoje é o dia de tirar dúvidas. Isso mesmo. Né? A hora é essa. Se você conhece alguma pessoa também que tem dúvida, tem vontade de conhecer, ou até mesmo sempre quis fazer, mas, né, a falta da informação mesmo acaba bloqueando isso. Então, hoje é o dia da gente falar sobre reprodução humana, ok? Vamos compartilhando, as perguntas também podem vir chegando, que o doutor, eu tenho certeza que vai ter o prazer de responder, né? Com certeza, com certeza. À medida do possível, ao longo do programa, pode deixando, ou até mesmo as suas vivências, deixem também aqui nos nossos comentários, tá ok? Reprodução humana, como o senhor falou, é um assunto que é extenso. Junto com ele tem muitas dúvidas, né? Exatamente. Muitos mitos também. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre. Vamos começar do comecinho. O que é exatamente a reprodução humana, a reprodução assistida? A reprodução humana, a reprodução assistida, é uma área da ginecologia que se dedica a ajudar os casais que não conseguem engravidar naturalmente, né? Então, os casais que desejam ter filho e que já estão tentando há um certo tempo e não estão tendo resultado, então chega um momento que eles devem procurar os especialistas, né? A gente considera que um casal tem infertilidade conjugal quando esse casal ele está tentando engravidar por um período mínimo de 1 ano, 12 meses. Ah, tem um tempo, né? Um período. Até 1 ano é normal esperar, é normal aguardar para poder engravidar. E esse casal, ele tem que estar sem nenhum método contraceptivo, não pode estar evitando de jeito nenhum. E a gente espera que E tem também um lado psicológico, né? Eu já ouvi muito falar que bloqueia, é verdade isso? Fica tão ansioso para a chegada desse bebê que acaba... Exatamente. O lado psicológico, Drica, ele é muito importante.
ele não chega a ser uma causa primária de dificuldade de engravidar. Sim. Mas o fator emocional, ele acaba interferindo na vida conjugal, ele acaba interferindo na vida sexual, ele acaba interferindo no momento de procurar ajuda do profissional, né? Isso leva o casal a preocupações, a constrangimentos, medos, né? Então o fator emocional é muito importante nesse aspecto, né? A gente sabe que às vezes o fator emocional é tão intenso que ele acaba atrapalhando a vida conjugal, a vida sexual do casal. Sim. E naturalmente isso é um dos fatores que leva à dificuldade de engravidar, né? Sim. A reprodução assistida, como a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, ela tem variações, né? Ela tem vários tipos de procedimentos diferentes, sim, é isso? Existe sim. Então, a reprodução assistida já é o momento em que o casal fez toda a avaliação, fez a consulta, o médico já fez as investigações, já sabe o motivo pelo qual aquele casal não está conseguindo engravidar. E aí a gente já entra com os tipos de tratamento, né? Sim. A gente tem basicamente 2 grandes grupos de tratamento. A gente chama de tratamentos de baixa complexidade, que são os mais simples, que é o namoro programado e a inseminação artificial. Gente, que nome curioso! E a gente tem a fertilização in vitro, né? Que é popularmente conhecido como bebê de proveta, né? Ou reprodução assistida. Sim. E essa técnica já é considerada uma técnica mais complexa, mais trabalhosa, né, que envolve uma tecnologia maior, que envolve uma equipe multidisciplinar, né? Então, a reprodução assistida basicamente fica entre esses 3 tipos de tratamento, né? O namoro programado, a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então vamos taxar, antes da gente passear um pouquinho sobre esses pontos, nós vamos taxar primeiro a seguinte coisa, né? Quem está tentando engravidar aí, realmente às vezes acaba um pouquinho, pela questão mesmo emocional, né? Acaba que atrapalhando, na verdade, psicologicamente, quando essa pressão é muito, né? Eu preciso ter um bebê, meu Deus, a gente está querendo, às vezes, a avó, a mãe, né? A mãe adora, sempre fala, olha, cadê o netinho? Casou, a mãe já quer o neto. Então, assim, vários fatores externos também podem ajudar que na dificuldade em engravidar, né? Então, o que o doutor aqui deixou claro? Então, a primeira coisa é normal dentro de um ano. Exatamente. Acontecer as tentativas e não sem sucesso. Isso mesmo. Então, antes de um ano, por exemplo, não há necessidade de se desesperar, né? A não ser, Drica, que o casal já tem, assim, consciência de que existe algum problema. Né? Sim. Muitas vezes, quando o casal contrai o matrimônio, quando eles se casam, eles já sabem, falam, olha, eu tenho um probleminha, ou ela tem um probleminha. Então, nesse caso, o casal pode procurar, claro, antes de um ano. E uma outra coisa muito... E quando não sabe? Tem alguma coisa, mas eu não sei. Não, quando não sabe, aí espera tem que esperar esse período. Tá. Mas vale a pena frisar também a idade da esposa. É uma coisa muito importante. Então, a gente diz que o casal pode tentar um ano para depois procurar ajuda, mas quando a esposa tem até 35 anos de idade. Se ela tiver mais que 35 anos de idade, a gente aconselha que esse casal tente por apenas 6 meses. Não conseguiu? Vamos procurar fazer uma investigação básica. Por que isso? Então, o que acontece é assim, o homem, Drica, ele produz o espermatozoide. Sim. Então, o testículo, ele produz a célula germinativa e acaba produzindo o espermatozoide. O espermatozoide do homem demora, em média, 70 a 90 dias para estar maduro. Então, a célula do homem é sempre jovem. De boa qualidade ou de má qualidade, ela é sempre jovem. A mulher não. A mulher, ela nasce com os óvulos. O ovário não produz óvulo. Então, ao longo da vida da mulher, ela vai perdendo esses óvulos. A cada ciclo menstrual, ela vai perdendo esses óvulos. E os 35 anos é quando acontece o pico da fertilidade. Depois dos 35, a gente sabe que a quantidade de óvulos, também chamada de reserva de óvulos, ela começa a diminuir. Então diminui a reserva e começa a acontecer um envelhecimento genético desses óvulos.
Então são fatores que são importantes na dificuldade de engravidar depois dos 35 anos. Então é uma regrinha simples, até 35 pode esperar 1 ano, depois de 35, 6 meses. Ok, então sabendo disso, para ninguém ficar puxando os cabelos, Exatamente. né? A informação é importante para isso, Exatamente. né? Para que a gente não se desespere à toa, né? Então, sabendo disso, né? A clínica Procriar, que é a clínica do Dr. Venilson, trabalha com a reprodução assistida. Então, só após esse período, né, regulamentar, vamos dizer assim, que você vai poder procurar, né, uma ajuda médica. Exatamente. Que é onde a clínica pode oferecer. Exatamente. E aí o doutor falou que dentro da reprodução assistida tem as variações, Isso, que é as técnicas. Que é a reprodução in vitro. É in vitro. Fertilização in vitro. In vitro. In vitro. A inseminação artificial. inseminação artificial. E o namoro programado. E o namoro Também programado. Gente, esse nome eu adorei. Chamado de coito programado, né? Eu adorei, eu tô curiosíssima. Eu vou até deixar por último, porque eu tô curiosíssima para saber sobre o namoro programado. Mas, Dica, o namoro programado, o coito programado, é o tratamento mais simples que existe em reprodução humana. Né? O que consiste? O coito programado, o namoro programado, nada mais é do que o casal faz uma investigação e aí ele chegou à conclusão que não tem nada grave, então o médico propõe um estímulo de ovulação, aumenta um pouco a ovulação, faz um acompanhamento com o ultrassom e aí o médico sabe o dia que ela vai ovular. Né? Então a gente vai falar para o casal assim, olha, amanhã vocês têm que namorar. Entendeu? Então a gente programa o coito, né? Programa a relação sexual assim, num momento bem próximo da ovulação. Né? Então isso é uma técnica muito simples, que consegue ajudar um certo número de casais. Mas de um modo geral... Mas é a primeira técnica? É a primeira técnica. Mas sim. Assim, tem alguns critérios, né, para você poder indicar o coito programado. Os critérios que a gente usa é a idade da mulher, é o padrão do sêmen do esposo, é o tempo de infertilidade, né? Então, é a causa da infertilidade. Tudo isso é investigado pela clínica. Exatamente. Antes da gente falar, olha, podemos fazer tal tratamento, a gente tem toda uma propedêutica, toda uma fase de exame, né? De investigação. Que vai de quanto a quanto tempo, mais ou menos? Não costuma ser demorada, não, né? De hoje em dia, quando o casal procura, a gente sabe que uma parte dos casais não engravidam porque o esposo tem problema. Uma parte dos casais não engravidam porque a esposa tem problema. Mas a gente tem, em média, uns 20% dos casais que existe um fator, tanto do esposo quanto da esposa. Então, nos dias de hoje, a gente já faz uma investigação do casal, uma investigação conjugal. Então, a gente já faz exames dela e exames dele. Em média, isso aí você consegue fazer, em um mês você já consegue ter todos os exames. Nossa, e isso vai permitir o especialista estar indicando qual é o melhor tratamento. E é possível, por exemplo, fazer... antes de procurar a clínica, né, dentro desse período de 1 ano ou 6 meses, é possível a gente fazer uma espécie de namoro programado em casa? É sim. É o que os casais, é o natural. É o natural. Casal, né? Mas assim, algumas mulheres, elas conseguem perceber o período de ovulação. Né? Então ela procura ter relação naquele período de ovulação. Né? A mulher tem uma janela fértil. Algumas mulheres conseguem perceber bem, mas algumas mulheres não conseguem perceber bem. Pelos sintomas? Sim, é pelos sintomas. Né? De um modo geral, a ovulação ela causa um aumento da umidade vaginal, um pouco de muco, né? Aumento do muco vaginal. Ela acaba aumentando um pouquinho os gases, um pouquinho de distensão abdominal, as mamas ficam sensíveis. Né? Então isso são sinais clínicos indiretos de que a mulher pode estar ovulando. Né? Certo, então olha, mulherada, vou falar com a mulherada. Isso mesmo. Olha, mulherada, então é o seguinte, antes de se desesperarem, né, de falar, eu estou tentando engravidar, não estou conseguindo, tem os métodos, né, naturais, como o doutor falou, que a gente pode estar usando, né? Então, o namoro programado caseiro. Isso mesmo. Namoro programado caseiro, né? Que é chegando perto do seu tempo, da ovulação, né? Você pode aí aumentar o namoro,
né? Pode Isso ser mesmo. uma lua de mel. Aí começa a lua de mel, né? Então é uma boa dica aí também para quem está tentando engravidar e ainda não teve sucesso, né? Não ouviu os cunhezinhos ainda por aí. Bom, na clínica, aí tá. Na clínica a gente tem lá então o namoro programado, que o senhor disse que é o primeiro. É o mais simples, né? Tá. É o mais simples. Aí o próximo passo a gente passa para a inseminação artificial. Certo. Né? A inseminação artificial também é um processo considerado simples, né? De baixa complexidade. A inseminação, ela tem alguns critérios que você tem que ter para você estar indicando a inseminação. Não é qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que ter um sêmen com uma alteração leve ou normal. A mulher tem que ter trompas normais. A mulher tem que ter ovário para poder ovular, né? Então, a inseminação é basicamente um tratamento onde a gente estimula ela a ter uma ovulação maior, né? Faz um acompanhamento com o exame de ultrassom e num determinado momento a gente fala, olha, você vai ovular, ela toma uma medicação para ovular e a gente consegue programar o preparo do sêmen e a injeção desse sêmen dentro do útero, assim, momentos antes dela ovular. Nossa, né? olha. Então, a inseminação nada mais é do que a gente vai facilitar o óvulo encontrar com o espermatozoide. Né? Então, quando você faz a inseminação, a gente transpassa algumas barreiras. Barreira vaginal, a barreira do colo uterino. Então, a gente faz a inseminação do sêmen no fundo do útero e ele já chega nas trompas e tem condições de fecundar o óvulo a hora que ele chegar na trompa. Esse tempo dos exames antes da inseminação, eu falo de tempo porque quem procura uma clínica já está desesperado querendo um bebezinho. Isso mesmo. Né? Então a gente quer saber quanto tempo vai isso. Então, terminou a investigação, fez a indicação do tratamento, aí a gente começa o tratamento no período menstrual, né? E em média, o tratamento até inseminar é em torno de 14 dias, 13 a 15 dias. É rápido. Né? Mas o que as mulheres passam de maior ansiedade é quando elas ficam esperando para saber se engravidou ou não. Né? Ai, meu Deus. Esse período que é cruelzinho um pouquinho, né? Ele é causador de bastante ansiedade. Né? E quando vem uma resposta negativa? Então, a gente tem que saber lidar com essa resposta, né? A gente, antes de fazer qualquer tratamento, a gente conversa bastante com as pacientes, com as clientes, e a gente fala muito sobre os resultados, né? Muito embora a reprodução humana, a reprodução assistida, ela tenha evoluído muito ao longo dos últimos anos, a gente ainda não conseguiu um resultado de 100%. A gente não consegue falar para o casal, olha, eu vou fazer isso e eu garanto que você vai engravidar. Não. 100% não. A gente trabalha com coisas em que a gente não tem total controle. Né? Então, quando eu vou fazer uma inseminação, eu falo para a cliente, olha, nós temos 20% de chance de você conseguir engravidar. A gente consegue essa porcentagem? Sim, antes? Isso é estatística. Legal. Só que assim, quando você tem 20% de chance de engravidar, você tem 80% de chance de não engravidar. Né? Então eu costumo dizer para os casais assim, a gente precisa de bastante emoção, né? Para dar certo, porque a alegria é imensurável, mas a gente tem que ter emoção, porque se der errado, a gente tem que saber lidar com aquilo. Sim. Né? E não baixar a cabeça. Não deu certo, vamos tentar de novo. Né? Vamos tentar de novo, porque a fertilidade da raça humana, ela é pobre, ela é baixa. Né? Então você fala para o casal, você só tem 20% de chance de engravidar, realmente não é muito, né? Porque a mulher fica fértil um dia, 24 horas, quando ela ovula uma vez por mês, não é verdade? Mesmo quando você faz um estímulo para fazer um tratamento mais simples, às vezes você consegue naquele ciclo 2 óvulos ou 3 óvulos, né? Então, aí depende o quê? A fecundação é uma coisa natural que acontece lá no organismo, né? Então, as chances são mais baixas. Mas a fertilização in vitro, que é um processo um pouco mais complexo,
esse sim consegue te dar uma chance real bem maior. Ah, Entendeu? sim. Então tudo isso é muito conversado, sabe, Drica? A gente fala muito, a gente fala bastante, explica, escreve, e o casal tem que estar preparado, né? A nossa psicóloga sempre fala assim, o não a gente já tem, então vamos buscar o sim, Sim. não é verdade? É verdade. E nesse período de tentativa, o casal tentou pela primeira vez, não deu certo, tem um período que tem que esperar para poder tentar novamente? Não, a inseminação, como é um processo mais simples, a gente indica para o casal, olha, prepare-se para tentar até 3 vezes. Se você não engravidar, já faz outra, se não engravidar, faz outra. Logo em seguida. Tentou 3 vezes e não conseguiu, a gente já considera como uma falha da técnica. Então vamos passar para o próximo passo, que é o bebê de proveta, que é a fertilização in vitro. Ah, sim. Então a tentativa, são 3 tentativas. A gente aconselha em torno de 3 tentativas, no máximo 4. Se você não engravidar aí, não adianta ficar insistindo com essa técnica. Aí vem a técnica mais complexa, né? Que é o bebê de proveta. Isso. Esse a gente ouviu muito. Essa técnica eu acho que foi muito ouvida, né? Principalmente eu acho que quando ela veio mais à tona, vamos dizer assim, né? Uns anos atrás, a gente ouvia muito falar sobre bebê de proveta. Quando começou, né? Foi um boom, aí dividiu opiniões, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O primeiro bebê de proveta foi na Inglaterra, a Louise Brown. A Louise Brown completou esse mês de julho 41 anos. Olha! 41 anos. E naquela época a reprodução assistida era uma coisa muito difícil, né? Era assim uma coisa pioneira, pouca tecnologia, né? E muitos mestres, muitos médicos dedicados, pesquisadores, insistentes, né? Então, depois que começou, hoje a reprodução assistida evoluiu muito. Hoje a tecnologia é uma coisa impressionante, né? E com isso, a melhora dos resultados. Né? Já vamos continuar a falar sobre a técnica do in vitro, reprodução in vitro. Isso. Fertilização in vitro. Estamos sob o oferecimento da Eletel, que é a rede de franquia autorizada, viu? Da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Imagem digital, imagem HD, internet rural e urbana é com a Eletel. Quer assistir os seus filmes, suas séries, né? Sem chuvisquinho, com aquela imagem limpa e bonita? Tá falando com a Eletel. Sabe quando a gente começa a xingar ali na frente da TV, na sua cama, no seu quarto, no seu sofá, e a gente já não aguenta mais a nossa imagem? Bom, com a Eletel você não tem esse problema. E além de tudo, agora a Eletel está com uma promoção fazendo 12 vezes aí o seu plano, o seu pacote. Compensa muito você ligar e saber as informações. Certo? Vou passar o telefone 36224772 e o WhatsApp e ligação 999861444. Eletel, a sua rede de franquia da Oi TV HD Livre em Itajubá. Também o Estúdio Ultravioleta, fazendo a sua maquiagem diária, sua maquiagem também para eventos de festas, formaturas, unha, cabelo. É um espaço super relaxante, gostoso, feito com carinho pela Priscila e pela Alzira, que fica na Avenida São Vicente de Paulo, número 1400, no bairro da Medicina, tá? Estúdio Ultravioleta, 991266737. Entre, meu amor, do jeito que você está e saia parecendo outra pessoa, certo? Estúdio Ultravioleta. Nós estamos com o Dr. Benilson Eustáquio de Souza, que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Doutor, a gente está falando sobre o bebê de proveta, e aí não tem como a gente não lembrar daquela novelinha antiga que foi a Barriga de Aluguel, que deu o que falar. Deu bastante. Né? Bastante. Eu acho que foi uma das formas, né? Foi polêmica. Bastante polêmica. E aí foi, eu acho que uma das formas que até o brasileiro, né, ficou sabendo um pouquinho mais sobre, atiçou a curiosidade, falou, opa, peraí, existe essa técnica? Existe. Mas daí dividiu muitas opiniões, né? Eu acho que também por questões religiosas, várias questões, né? Mas hoje em dia, em que pé nós estamos? Então, a reprodução assistida,
ela tem evoluído muito, né? É uma evolução tecnológica e ao mesmo tempo é uma evolução humana, né? A cada dia as equipes de atendimento são mais abrangentes, as equipes são multidisciplinares, né? Então a gente consegue fazer um tratamento de uma forma mais holística para os casais, né? De hoje em dia a gente indica a fertilização in vitro em várias circunstâncias, né? Depois de todas as investigações, todos os exames que o casal fez, aí o especialista tem condições de dizer para o casal, olha, essa é a melhor técnica para você. Muitas vezes o casal já passou pelas técnicas mais simples de namoro programado, inseminação artificial e não conseguiu o resultado. Então, está indicado fazer fertilização in vitro. Existem alguns problemas, né? Problemas de trompa, problemas de ovário, endometriose. E de hoje em dia, a técnica de fertilização in vitro também ajudou a resolver o problema de vários casais cujo esposo tem problemas graves no sêmen, né? Então a reprodução assistida hoje é o que há de mais moderno, de melhor e que tem de mais resultado para a reprodução assistida, né? Como é feito essa reprodução assistida? Antes que o senhor responda, veio uma perguntinha aqui ótimo. Da Vanessa Fernandes. Bom dia, viu, Vanessa? Obrigado pela companhia. Ela está perguntando para o senhor o seguinte, vou mandar um beijo para o Pedro Passos também, que está aqui com a gente. A Vanessa Fernandes pergunta o seguinte, existe um preparo psicológico para o casal na questão de não dar certo a inseminação? Eu acho que até já respondeu, né? Vamos só dar uma taxadinha? Sim. As clientes, lá no nosso serviço, na nossa clínica, elas têm um apoio emocional. A gente tem uma especialista, uma psicóloga especialista, a doutora Mônica, e que ela faz uma avaliação dos casais, né? E ela faz uma avaliação do grau de ansiedade, da coesão do casal, do desejo de cada um, né? E ela consegue fazer uma orientação emocional, sim. Não é terapia, tá, Vanessa? Ela consegue dar um apoio emocional, sim, para os casais. É um apoio naquele momento, exatamente, né? Naquele momento. É um apoio naquele momento. Muitas vezes, alguns casais nos procuram e, assim, existe assim, uma diferença, né? Às vezes a esposa quer muito o filho, o esposo acha que não é hora de ter o filho, né? Então um quer, o outro não quer, né? Então o apoio emocional é muito importante sim, porque a gente tem, o casal tem que saber lidar com os riscos de não funcionar, de não dar certo. Numa dessas, que chega um querendo, o outro ainda não muito certo, né? Que às vezes vai imbuído pelo outro, né? Já saiu o casal que achou melhor esperar, por exemplo? Sim, isso acontece. A psicóloga faz uma avaliação do casal, ela consegue avaliar o grau de ansiedade e as dificuldades do relacionamento, né? E muitas vezes ela passa para o médico essa informação. Fala, esse casal é melhor esperar, né? E claro, naturalmente, ela orienta o casal a ir para casa, a conversar mais. O diálogo é o caminho para resolver essas diferenças, né? Então elas são bem orientadas, elas recebem todo esse apoio que merece, que precisa, né? Para poder lidar com essa situação. Sim. E tem que ter, né? Porque nós estamos falando de uma vida, né? Sim. De uma vidinha ali. Então, se há um casal ali, são duas pessoas, a opinião ela tem que estar em comum. O desejo, né? Tem que ser comum. Então não dá pra gente pensar numa coisa tão importante com alguma dúvida, com o outro em dúvida ainda se quer ser mãe ou se quer ser pai, né? Não é a melhor situação. Porém, dentro desse caso, em casais também, por exemplo, eu vou contar um caos. Vocês sabem, mineiro gosta de caos. Gosta de caos, Vou contar um caos aqui. Como a gente está falando de vida, então, consequentemente, a gente está falando de respeito, né? Em primeiro lugar. Então, essa coisa do casal, um quer, o outro não sabe muito bem ainda. Eu tenho um filhinho de 9 anos. Um filhinho, né? A mãe acho que é filhinho. Sim, sempre. Eu tenho, então, um filhinho de 9 anos.
E eu fui fazer um curso de gestante, que é muito bacana, né, inclusive, e fiz na Casa Joca, que tem um preparo super bacana. No primeiro dia, né, cada um contou a sua experiência, né, como é que estava sendo a experiência de ser mãe, né, de começar a gerar uma vidinha ali. E aí a gente ouve os casos, muitos casos, né, a gente está acostumado a engravidou geralmente, bom, e aí eu ouvi uma que ficou aqui na minha cabeça, essa eu nunca mais esqueci, que ela falou assim, eu tô aqui por causa do meu namorado. Aí eu falei, mas como? Por causa do namorado. Ela fazia faculdade, não estava querendo, achou que não era o momento ainda de engravidar e ele queria muito um filho. O que que ele fez? Ele trocou, sem que ela soubesse, as pílulas. Quando eu ouvi isso, eu falei, sabe o que é? O meu chão caiu ali. Puxou falei, o tapete, né? olha aonde ele foi, né? Onde ele teve a capacidade de ir. Então, assim, é muito importante. Quando a gente fala, quando é uma gravidez planejada, né? Principalmente, tem que a gente saber a hora, tem que ter muito discernimento nesse momento. Exatamente. Né? Os dois, realmente, o respeito dentro do casal, né? Os dois realmente têm que estar certo daquilo. Claro. Como o senhor estava falando, né? E aí, então, esse casal estando certo disso, vamos continuar falando sobre a inseminação. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Rafael Castilho, que entrou. Seja bem-vindo. Odilon Antônio Cardoso. Bom dia. Jonathan Advan. Pode deixando seus comentários que a gente vai respondendo aqui na medida que for chegando, tá bem? Estamos falando, então, na inseminação... Não, no bebê de proveito, fertilização in vitro. Tá difícil de colar essa palavrinha na minha cabeça, hein? Mas é que fica, né, a ideia na memória da gente. Primeiro vem a bebê de proveito, né? Mas a gente sabe que o caminho é um caminho de bastante ansiedade, bastante perspectiva, bastante expectativa, né? Então, os casais têm que ter realmente esse apoio emocional que a gente está falando, né? E aí, depois que a gente começar, fez a indicação do tratamento, costuma resolver rápido, não tem demora, né? A demora até chegar ao diagnóstico, marcou o começo do tratamento, o tratamento é rápido. Em média, 14 dias já é tempo de laboratório, né? Porque a gente prepara a mulher vai tomando medicação, fazendo acompanhamento com ultrassom. Em média, 10 a 12 dias a gente já consegue fazer a captação desses óvulos, né? Então, colheu esses óvulos vão para o laboratório, o marido colhe o sêmen, vai para o laboratório, aí no laboratório a nossa bióloga, ela vai preparar as células e fazer a fertilização in vitro, né? A fertilização in vitro, ela basicamente são de duas formas. Tem duas técnicas. Sim. Tem a fertilização in vitro clássica, onde para cada óvulo é colocado ali uma gotinha de espermatozoide e um espermatozoide vai ter que fecundar esse óvulo, né? Então é uma fertilização in vitro clássica. A outra técnica mais moderna e que é a mais usada hoje, porque ela dá um resultado melhor em termos de fertilização, é a chamada ICSI, né? Onde para cada óvulo puro que a gente consegue, a gente vai fazer a injeção dentro desse óvulo de um espermatozoide, né? Então é escolhida uma célula feminina e uma célula masculina. Então, com isso, no laboratório, essa fecundação acontece, né? E aí esse embrião, ele fica em meio de cultura, né? Fica na estufinha lá, guardadinho, bonitinho. E ele vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo até chegar num estágio chamado de blastocisto, é o chamado embrião de 5º dia, que é um embrião de boa qualidade quando ele chega nessa fase, né? E é quando a gente programa depois a transferência para o útero da mulher. A mulher consegue ver esse embrião? Não, ele é microscópico, né? Ele é microscópico, então é só o laboratório que vê. Quando eu faço... Imaginou a ansiedade dessa mulher? Meu Deus do céu. É bastante. Quando a gente faz uma transferência de embrião para o útero da mulher, a mulher acompanha todo o procedimento
pela tela do ultrassom, né? Então, de um determinado momento que a gente faz a transferência do embrião, ela percebe no ultrassom que eu estou colocando uma gotinha lá dentro, né? Mas essa gotinha, na verdade, é uma gotinha de meio de cultura que faz a nutrição do embrião para que ele sobreviva e consiga implantar no útero da mulher, né? Então, mas são células, são microscópicas, né? Meu Deus do céu. A gente vai ouvindo, imaginando tudo isso. É uma coisa fantástica. E aí, né? e tem... pode escolher, por exemplo, eu quero um menino, uma menina... Não pode. Não pode. Não pode. A lei brasileira não permite que se faça a escolha do sexo, né? A lei brasileira permite que a gente escolha o sexo do embrião para fazer a transferência em caso de doenças genéticas que estão ligadas ao sexo. Ah, sim. Né? Neste então, caso, sim. tem uma doença familiar que só afeta os meninos. Então você pode fazer o estudo genético desses embriões e fazer transferência dos embriões femininos. Isso em ambas famílias. Sim, isso é possível. Mas agora fala, eu vim aqui fazer uma fertilização porque eu quero ter uma menininha. Não. Aí, nesse caso, quem decide é o Papai do Céu. Eu acho que isso tem muita gente que não sabia. Não é? Porque a gente né, já imagina, poxa, já que eu vou fazer, então eu posso escolher. Né? Mas não é bem assim. Não é permitido. Não é permitido. A nossa lei brasileira. Né? Onde é permitido? Assim, existe países cuja legislação ela é mais maleável, é permitido, né? É permitido sim. Mas do mesmo jeito que tem países que não permitem nem fazer a fertilização in vitro, né? Então isso existe sim. Pelo mundo tem de tudo. De tudo tem um pouco. Tem. Diz minha tia, de tudo tem um pouco. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E quando, doutor, a mulher fez todo esse tratamento e ela mesma não pode ter esse bebê? De repente. A nossa famosa barriga de aluguel. Sim. Existe? Existe. Barriga de aluguel, né, popularmente conhecido como barriga de aluguel, a gente chama lá dentro da medicina reprodutiva de útero de substituição ou cessão temporária de útero, né? A lei permite que se faça isso, né? E está indicado para mulheres que têm os óvulos, mas ela não tem condições de gestar. Porque ela fez uma cirurgia no útero, porque ela perdeu o útero, ou porque ela tem uma doença grave, por exemplo, uma doença cardíaca, e ela não pode engravidar, né? Então a lei permite que faça a fertilização in vitro com o óvulo dela, o sêmen do esposo,
e esse embrião é transferido para o útero de uma terceira pessoa, né? Então a lei permite hoje fazer essa cessão temporária do útero em parentes em até 4º grau. Então pode ser mãe, pode ser irmã, pode ser prima, né? Mas assim, é um processo bastante complexo, né? Tem toda uma avaliação que tem que ser feita. Tem que fazer uma avaliação do casal, que vai ser o pai biológico, o casal que vai receber essa embrião, né? Então tem todo um processo, né? Se você, eu preciso de útero de substituição, mas eu não tenho um parente que possa fazer isso por mim. Aí eu tenho uma amiga, né? Aí a lei exige que seja feito um processo e o Conselho Federal de Medicina tem que fazer essa autorização, né? E aí cada caso é um caso, julgado individualmente. Sim, nossa, é muito difícil da gente fazer isso de uma forma genérica, né? Porque realmente é muito complexo, né? Muitas vezes está lá tudo prontinho para fazer, aí o marido da esposa que vai receber o embrião fala não queremos, né? Então depois de tudo preparado, exatamente. né? Então isso é um processo em que a gente faz muito bem. A nossa psicóloga tem todo um protocolo de preparar o casal para isso, né? É tudo muito bem documentado, é tudo muito bem protocoladinho. Vamos falar então né? dos documentos? Porque eu acho que o medo também é isso. Poxa, de repente, então, por mais que seja alguém da família, de repente uma prima, vai fazer essa barriga de aluguel, que é o útero de substituição. Mas você quer se assegurar de alguma forma, né? Você vai falar, bom, de repente não pode ter acontecido alguma coisa e ela fala assim, não, eu tive o bebê e agora eu não quero entregar este bebê. Entendi. É justamente essa preocupação, né? Mas assim, todo o tratamento feito na clínica, ele é embasado por consentimentos, né? Então tem um consentimento que explica minuciosamente tudo sobre o tratamento, né? O que pode acontecer, o que pode não acontecer, os riscos, complicações. Então está tudo muito bem informado para o casal, né? Então você tem esse embasamento. É um documento assinado pelo casal, pelo médico da paciente, pelo diretor da clínica. A cliente pede 2 testemunhas, né? Então tem todo um embasamento legal para que isso aconteça de uma forma legítima, né? Se deu tudo certo com a barriga de aluguel, a gravidez está em andamento, a cliente já pode, com aqueles documentos, ter um apoio jurídico, né, um advogado, para que quando essa criança chegue, está tudo certinho, ela vai poder registrar tudo certinho. Então ela está protegida por lei. Está protegida, né? Pode fazer, se for o caso, Exatamente. Pode fazer sem medo nenhum, sem receio nenhum. Né? O mais importante é a avaliação do casal, né? A aprovação da psicóloga, né? Para a gente poder dar andamento nesse programa. Né? Mas em alguns casos, a saída para o casal conseguir a gravidez. Sim. Já tentou todos os métodos, as técnicas, elas não tiveram sucesso, então tem essa às vezes é a saída, às vezes não tem outra alternativa. Né? Bom, vamos falar sobre um assunto que hoje em dia também divide opiniões, acho que menos do que antes. Os casais homossexuais. Ou então quem resolve ter, como a gente diz, uma gravidez independente. Vamos conversar sobre isso? Vamos, claro. Quando eu tenho um casal do mesmo sexo que quer ter um filho, como é esse procedimento? É assim, o casal homossexual hoje, ele tem o amparo da lei para que ele consiga constituir a família, né? Quando o casal um casal homoafetivo feminino, é muito fácil, né? Porque elas têm o óvulo, né? Então, uma vai doar os óvulos, elas vão usar o sêmen de um banco de sêmen, né? Porque não pode... de um banco. A doação do sêmen, a doação de célula é anônima. Então, você não pode, por exemplo, vou usar sêmen de um conhecido. Não pode. Tem que ser do banco de sêmen
A doação tem que ser anônima, isso é lei, né? Sim. Então é muito simples. Não é o casal que vai escolher. Exatamente, faz a fertilização in vitro, usa o banco do sêmen e depois transfere o embrião para uma das duas, né? Elas podem ser preparadas, ter óvulo de uma e a outra gestar, então isso tudo é permitido por lei. Quando o casal é masculino, Sim. aí já envolve a terceira pessoa, né? Então eles vão usar o sêmen deles, o óvulo vai ser óvulo de doadora, né? Anônimo. Sempre é anônimo. Anônimo. Quem doa não sabe para onde vai e quem recebe não sabe de onde veio, né? E aí entra o útero de substituição. Tem que ter uma terceira pessoa para ser a gestante, né? Para ser a barriga de aluguel. Terceira pessoa? Isso pode ser um parente, dentro da lei, um parente até... E a gente cai na ideia do útero de substituição, que é a barriga de aluguel. Exatamente, exatamente. E aí entra essa questão, né, que a gente conversou. Existe muito hoje a produção independente, né? As mulheres vão na clínica e querem ter um bebê de forma independente. Como que é feito isso? Óvulo da paciente, óvulo da cliente e sêmen de doador. Como né? Volta aí um pouquinho, volta. Então, a paciente quer uma produção independente. Ela certo. Não tem parceiro, mas ela quer ter um filho. Ok. Então a gente pode usar os óvulos dela, os próprios óvulos, né? E o sêmen de banco de sêmen. É sêmen de doador. Sim. Né? É simples. Então isso é possível, é simples, é fácil, né? É legal, é amparado pela lei. Então é um procedimento tranquilo e a gente tem bastante casos disso, sabe? Bastante casos de mulheres independentes. Sim, eu acho que hoje em dia, então, cresceu isso. Aumentou muito. Aumentou muito, né? Bastante. Não tem mais aquela exigência, realmente, porque às vezes você fala, poxa, eu queria um filho, eu quero ser mãe, Exatamente. Mas eu não quero ser esposa. Né? Olha, é fascinante esse mundo, na verdade, né? É sim, a gente se envolve, né? É fascinante. Quanto mais a gente lida com esse assunto, mais a gente quer lidar, mais a gente quer aprender, mais a gente quer estudar, né? E cada vez mais a gente busca melhorar os resultados, né? E assim por diante. E aí a gente fica triste, porque o nosso tempo vai acabando, a gente vai abrindo leques, janelinhas, eu já quero perguntar 1000 coisas que não dá tempo. Porém, eu vou até falar aqui no ar para ficar registrado, para depois o senhor falar que não falou. Vai voltar, o senhor pode voltar para a gente... tudo programado, né? Mas voltar para que a gente possa continuar esse papo? A gente pode programar, sim. Vamos pensar numa data bacana? Sim. Porque é um papo que a gente vai abrindo realmente o leque. Exatamente. E vai aparecendo coisas e o nosso tempinho aqui não comporta. Tudo bem, infelizmente. Pode combinar, sim. Mas tem mais uma pergunta aqui. Vamos fazer essa pergunta? Claro. Antes da gente terminar. Bom, o que o doutor pode dizer sobre as mulheres com mais idade sobre fertilização? E qual idade dentro dessa faixa tem menor risco? Então, a idade da mulher é uma coisa muito importante para a gestação, né? Como a gente comentou, quanto mais avança a idade da mulher, menor as chances dela conseguir engravidar. Isso é facilmente explicado porque a reserva, né, a quantidade de óvulos vai diminuindo e acontece um envelhecimento genético desses óvulos. A situação fica muito crítica e muito difícil depois dos 42 anos. Aí, normalmente, muito difícil. A chance de engravidar fica difícil. Ao mesmo tempo que fica difícil da mulher engravidar com os próprios óvulos, aumenta muito os riscos. Que riscos? Primeiro, é o risco genético. A mulher começa a ter um aumento no risco de ter doenças genéticas. Por exemplo, síndrome de Down, entendeu? Sim. Então, a natureza é muito sábia. Uma grande parte dessas mulheres que engravidam com mais idade, e a gravidez, o embrião não é um embrião bom geneticamente, elas acabam evoluindo para aborto. Então, a natureza é sábia, ela já acaba fazendo uma seleção natural, né? Mas na clínica de reprodução, a gente conversa bastante com as clientes e a gente explica muito isso, né? Quanto maior a idade, maior a chance dela não conseguir engravidar, né? Então, o
que eu considero preocupante, que eu considero uma idade que começa a causar preocupação, é a partir dos 40 anos. Né? Então, só para como o tempo está escasso, só para falar rapidinho aqui, Sim. Uma coisa que a medicina reprodutiva tem trabalhado bastante nos dias de hoje, gente, é para aquelas mulheres que querem postergar a maternidade, que tem um monte de coisa para fazer, estudar, passear, viajar, ou não tem um parceiro adequado para ser o pai do filho. Sim. O que a medicina reprodutiva tem feito hoje é propor o congelamento desses óvulos. Ou seja, a mulher guarda os óvulos numa idade quanto mais jovem, melhor. Porque assim, o congelamento dos óvulos hoje, ele é feito por uma técnica que dá uma qualidade muito grande na preservação da célula. Então, por exemplo, a menina está lá com 32 anos, eu quero ir fazer pós-graduação em Harvard, quero estudar, eu quero ter meu filho com 45 anos. Se ela congelar os óvulos aos 30, quando ela for usar esses óvulos, eles têm 30 anos. Gente, que interessante. Né? Sim. Então são óvulos jovens, então ela vai estar com 45 engravidando com os óvulos de quando ela tinha 30 anos. Né? Isso é uma forma que a gente tem hoje de transpor essa barreira da idade. Né? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Eu acho que sim. Ficou claro. Meu Deus do céu, eu quero ficar. Eu quero ficar aqui, meu Deus. Que delícia. Mas o doutor Benilson já disse que pode voltar. Vamos programar uma data bacana para que a gente possa continuar esse bate-papo esclarecedor. Ótimo, claro. Pra gente com um assunto muito interessante. Certo? Bom, por hoje eu vou agradecer ao Dr. Benilson Eustáquio de Souza, que é ginecologista e especialista na clínica Procriar. Vamos deixar os contatos em Pouso Alegre. A clínica, a sede dela é em Belo Horizonte. Então, na verdade, a gente tem, né, é um grupo, né, onde a gente tem a de Belo Horizonte, onde tudo começou, e hoje a gente tem a Procriar em Pouso Alegre. Sim. Vamos deixar os contatos, então, Vamos, que eu acho que aí vamos ter muitos interessados. Então, as clientes que estiverem interessadas podem entrar em contato na Clínica Procriar de Pouso Alegre pelo telefone 35 3422 9302. Vamos repetir? 3422 9302. Isso, a clínica fica em Pouso Alegre, né? Isso. Pertinho daqui de Itajubá e da região também que nos acompanha. Certo, doutor? Certíssimo. Quero te agradecer muito por esse bate-papo, Nossa, Drica, viu? O prazer foi meu. Eu espero ter conseguido passar para o pessoal, né? Para a turma que nos ouve, né? Sim. Um pouquinho do assunto que é grande, que é vasto, que demanda mais tempo. Por Né? isso que eu já convidei Mas de uma que forma volte. bastante clara, né? Não, a gente combina, a gente volta assim. Sim, que ótimo. Eu fiquei, você viu? Tem a hora que o senhor estava falando, eu estava imaginando, meu Deus. E é um assunto muito gostoso. A gente vai navegando nesse assunto, vai Exatamente. abrindo. Que coisa boa. Muito obrigado, viu? Por nada, A porta foi um está prazer. aberta. Eu costumo dizer que agora já aprendeu o caminho, Ótimo, já ótimo. pode voltar. Ótimo, eu que agradeço. Tem café e pão de queijo. Tá, é tudo que o mineiro gosta. É tudo que o mineiro gosta. Tá bom. Obrigada a vocês pela companhia, tá? Que ficou aqui com a gente, né? Pela TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Amanhã nós não estamos de volta. Poxa, entramos no nosso final de semana. Mas um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem o sábado e domingo com a família, para passear, não é? Isso mesmo. Aproveite um pouquinho para colocar alguma coisa em ordem. Em casa é coisa que sempre precisa colocar em ordem. Coloca um pouquinho, mas descansar, relaxar. E segunda-feira nós estamos de volta. Tá bem? Itajubá Entrevistas agradece a companhia de vocês. Bom final de semana e até segunda.